E aí galera, beleza? Bora continuar nosso projetinho, né? Nosso quadro Kanban. E aí, hoje a gente vai fazer com que os dados que a gente preenche no formulário, eles venham pra cá, pra coluna, pra primeira coluna e em formato de um cardzinho. Inicialmente a gente vai trabalhar só com essa primeira coluna mesmo, as outras colunas a gente trabalha em outro momento, a gente vai modificando, melhorando a estrutura de dados. Beleza? Mas inicialmente vamos trabalhar com uma lista só, com a primeira coluna, beleza? Então vamos lá, vamos olhar aqui para o nosso código. Beleza, quando eu penso em lista, logo me vem na minha cabeça array, né? Então a gente vai trabalhar com array, certo? Então toda nova task que a gente criar, a gente vai acrescentar um item nesse array, nessa lista. Então eu vou criar logo aqui, vou deixar uma variável, vou chamar de ToDoList, certo? Que é a lista dos cards, das tasks daquela primeira coluna. Beleza? Então, beleza, inicializar vazio. Qual a ideia? A ideia é que toda vez que a gente chamar esse método createTask, que é o método que a gente está chamando quando clica lá no botão de criar do formulário, a gente vai adicionar um novo elemento nessa lista. Beleza? Depois que adicionar um novo elemento nessa lista, a gente vai percorrer essa lista e atualizar a nossa DOM, né? O nosso HTML ali, acrescentar ali um elemento ali na nossa tela. Joel, por que tu tá acrescentando nessa lista? Por que tu já não manda direto lá para DOM? Por que tu não gera o card direto, o HTML do card? É porque eu gosto de trabalhar com a lista porque a gente vai já fazer também a parte de edição, exclusão. Então eu gosto de manter assim, ter esse dado em alguma origem, em algum lugar. Então a gente vai ter um array aqui que vai guardar esse dado. Toda vez que a gente quiser modificar, adicionar, excluir, então a gente vai nessa lista aqui, percorre ela, altera, acrescenta, sei lá, e aí a gente gera novamente e a gente faz um novo render do nosso elemento lá da coluna. Beleza? Essa é a ideia mais ou menos que a gente vai seguir também para quando a gente for fazer isso aqui com o React. A ideia vai ser semelhante. A gente altera a lista, o array, e aí o nosso componente ele vai se renderizar novamente. Então a gente já vai seguir essa linha. Beleza? Bora lá. O que vai ser a nossa task? O que a gente vai armazenar nessa lista? A gente vai ter uma lista de objetos. Toda task ela vai ser um objeto novo. Vai ser um objeto, vai ser um elemento que tem propriedades, que tem características. Então, vamos lá, vou iniciar criando aqui um objeto chamado newTask. Certo? O que a nossa task precisa ter? Ela já tem 3 campos que a gente tem, né? Que é a nossa description. Quem é a description? Eu vou pegar daqui, ó, o value do input. Opa. A gente tem prioridade. Vou pegar o value do input também. E a gente tem o nosso prazo, deadline. Pegando o value do input também. Opa. Vou acostumar aqui com as teclas novas. Vou remover aqui esses consoles, beleza? É interessante a gente ter também, nessa task aqui, nesse objeto, um ID, certo? A gente vai precisar ter um ID, mas eu não vou colocar o ID agora não. Já a gente melhora isso aqui, porque a gente vai precisar desse ID para quando a gente for excluir, quando a gente for editar, a gente precisa ter um identificador. Mas por hora, deixa quieto aqui, tá? Beleza, eu tenho o meu objeto, a minha nova task, e aí o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar esse objeto, toda vez que eu gerar ele, nesse novo objeto, eu vou jogar ele para dentro da minha lista. Então eu vou pegar aqui a minha ToDoList, que é um array, e no JavaScript, no nosso array, a gente tem esse método push, certo? Push serve para a gente acrescentar um elemento ao fim da lista, no fim do array. Então eu vou dar um ToDoList.push e eu vou acrescentar lá a minha nova task. Beleza? Eu vou dar um console, aqui no fim eu vou dar um console.log ToDoList. Só para a gente ver o que está aparecendo, como que está ficando a nossa lista, né? Deixa eu abrir o console aqui e vou criar uma nova task. Teste. Beleza. Pá. Opa, o que foi que eu errei? Eu tô dando console log em ToDoList. E ele tá me retornando 15, 16, 17. Oh, não atualizei minha página, perdão. Eu alterei o JavaScript e não atualizei a minha página, então ele estava com o script anterior. Vou botar aqui em prazo. Pronto, tá aqui. Nosso console, a gente tem
a gente tem um array, e nesse array a gente tem um elemento. Esse elemento o que, que é? Um objeto. A gente pode ver que está montadinho, ó, deadline, description e prioridade, beleza. Tá ok, a gente está conseguindo incrementar o nosso array. Vou criar mais um. Teste 2. Ó, a gente viu que tem um errozinho que a gente precisa corrigir, que a gente fecha o modal, mas a gente não está limpando os campos. A gente faz isso aí já já. Beleza, agora minha lista tem 2 elementos, olha. 2 objetos no meu array. Ok, agora a gente precisa refletir isso aqui, né, na nossa tela. Beleza. Criei a task, estou implementando ela, incrementando ali a minha lista. Então agora eu preciso renderizar na minha coluna, na coluna ali. Então beleza. A minha coluna ficou estranha. Beleza. Galera, eu vou criar um método que ele vai ser chamado toda vez que essa lista for alterada. Esse método ele vai renderizar novamente a minha coluna, tá? Então, vou chamar minha function aqui, vou chamar de generate cards, vou chamar assim, essa função. O que eu vou fazer? Eu vou percorrer a minha lista, vou percorrer ela toda vez, e aí para cada elemento da minha lista eu vou gerar um card e vou colocar isso aí ali no HTML da coluna. Mas primeiro a gente precisa identificar a coluna, certo? Aqui na nossa coluna, a gente tem a nossa coluna de a fazer, em progresso, finalizado e arquivado. Aqui no a fazer eu coloquei até um ID. Cada coluna a gente vai ter um ID para a gente identificar que coluna que é aquela, beleza? Então eu coloquei aqui um ID e chamei esse ID de to-do column, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai precisar, lá no JavaScript, identificar esse body da to-do column, porque dentro dele que a gente vai colocar os nossos cards, beleza? Então, vamos lá. Eu vou criar uma constante aqui e eu vou chamar de to-do column, sei lá. E aí eu vou chamar o meu document, ponto. Eu não vou usar o getElementById nem byClassName, porque ali eu preciso fazer diferente. Eu preciso achar a classe body que está dentro do ID do column. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o query selector. Beleza? Document.querySelector. Com o query selector eu consigo fazer da seguinte maneira. ID, hashtag, né, de ID, to-do column, espaço, ponto body. Ou seja, quero acessar o elemento que tem a classe ponto body que está dentro do elemento que tem o ID to-do column. Então esse é o meu, eu vou chamar de to-do column, vou chamar de to-do column body. Beleza, aqui dentro é onde eu vou jogar meus cards. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui dentro da minha função generate cards. A gente vai fazer da seguinte maneira, a gente vai percorrer aquela lista ali. Só que a gente vai percorrer e vai gerar um HTML e aí a gente vai gerar uma nova lista, só que dessa vez não vai ser uma lista de objetos, vai ser uma lista de HTML. Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui uma nova constante, vou colocar aqui, vou chamar de list. Deixa eu ver aqui, tudo list HTML, vou chamar assim. O que essa lista vai receber? Como eu vou fazer eu vou percorrer a minha to-do list, que é a lista de objetos, eu vou fazer um map nela. Então eu vou chamar aqui, todolist.map. O map.map faz? Ele percorre o array e para cada elemento ele vai adicionando a um outro array. Então eu vou fazer esse to-do list HTML vai ser um novo array que vai ser gerado a partir desse. Então aqui ele recebe uma function, né, com parâmetro, e aí vocês podem estar dando uma olhadinha aí também na documentação do map, se você não conhecer. Também não vou me aprofundar nisso aqui, talvez em outro vídeo. Beleza, e aqui eu recebo, nessa função aqui que eu passo, eu recebo como parâmetro o meu item, eu vou chamar de item. Vou chamar de task. Porque eu vou percorrer a minha to-do list, certo? Com o map. E aqui dentro dessa função eu vou ter acesso à task, ou seja, para cada elemento lá eu vou ter acesso a ele.
o que eu vou fazer aqui? Eu preciso retornar um elemento para minha to-do list. Então eu vou fazer um return. Tá errado aqui, eu não vou retornar um objeto. Eu vou fazer um map numa lista de objetos e vou gerar uma lista de HTML. O HTML, para a gente gerar, a gente poderia usar aqui as aspas, né? Porque ele vai vir como string, esse HTML que eu vou gerar. Tem várias outras formas de gerar esse HTML, eu vou gerar assim porque visualmente é mais fácil de entender. Beleza? Pode ser um string, só que eu vou usar aqui, eu vou usar a crase. Por quê? Porque com a crase eu consigo fazer tipo uma interpolação que chama, se não me engano. O nome disso é template strings. Com ele eu consigo imputar outros tipos de dados dentro. Como é que eu posso explicar isso aqui? Vamos lá, vou montar aqui para vocês verem. Aqui eu vou gerar o HTML do meu card, beleza? Eu vou criar uma div, colocar um class card, fechar a div, beleza? Dentro do meu card eu vou ter as informações, né? Descrição, prioridade, prazo. Então, vou chamar uma classe de info, beleza? Nessa classe aqui eu vou colocar uma tag B, que é para dar um negrito. E aí é onde eu vou colocar o meu dado aqui dentro. Ó. Usando a crase, fazendo essa interpolação, eu posso fazer da seguinte maneira para eu acessar um dado ali do meu objeto, da task, certo? Então eu vou pegar task.description. Beleza? Só que aqui eu vou colocar dentro do spam. Vou gerar uma tag spam. E aqui eu vou colocar descrição. Em negrito eu vou colocar descrição e dentro do spam eu vou colocar acessar essa informação do meu objeto. Beleza? Vou repetir isso aqui. Vou copiar esse código. Colar e colar de novo. Aqui eu vou ter a minha prioridade. Então eu vou acessar task.priority. E aqui eu vou ter o meu prazo. Task.deadline. Beleza? Então aqui a gente gerou o HTML do card, certo? Então meu to-do list HTML, ele vai ser uma lista, vai ser um array de strings, e essas strings nada mais é do que o meu HTML. Beleza? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai jogar esse HTML lá dentro do meu to-do column body, certo? Do to-do column body eu vou usar a propriedade inner HTML, certo? Esse inner HTML recebe uma string, digamos assim, e essa string vai conter HTML dentro dela, beleza? Então, se eu colocar aqui em HTML, por exemplo, e botar aqui dentro um H1 Olá Mundo, ele vai renderizar esse H1 lá, ele vai substituir todo o HTML dali de dentro por esse HTML que eu estou colocando aqui, tá? O que a gente vai fazer? O nosso to-do list HTML, ele é um array ainda, ele não é uma string só, ele é um array de várias strings, tá? A gente vai usar um método, e aí eu vou mostrar até no console para ficar mais fácil de entender, né? Eu vou criar aqui até um exemplo, constante mylist. Eu vou criar um array e esse array vai ser um array de string. Eu vou colocar aqui Joel, vírgula, é um elemento, o próximo elemento é Maia, tá? Deixa eu chamar mylist para vocês verem. Mylist, ele é um array com duas strings. Eu vou usar o método de array, vou usar o join. O que o join faz? Ele vai pegar o meu array e vai juntar todo ele. No caso aqui eu tenho um array de string, ele vai juntar os meus elementos do array em uma só string. Então o que ele me retorna? Uma string, Joel, vírgula, Maia. Só que eu não vou criar essa vírgula aqui. Eu vou pegar o meu join e vou passar o parâmetro para ele vazio. Então ele vai juntar sem separador nenhum. Beleza? Eu poderia colocar um espaço, poderia separar por underline e tal. Mas não vai ser o caso. Como a gente está trabalhando com HTML, não precisa ter nenhum elemento separando. Eu só vou pegar pegar os HTML de cada posição e juntar eles no string só, sem separador. Então vou fazer a mesma coisa aqui. Ó,
no meu tudo column body.in.html, o que eu vou colocar dele? Meu tudo list HTML, que isso aqui é um array. Eu vou fazer um join, passando string vazio. E aí isso aqui vai ter um HTML com os meus cards. Feito isso aqui, já é para aparecer o nosso card. Bora testar, ver o que acontece aqui. Deixa eu limpar aqui, limpar o meu console também, vou fechar o console. Teste, prioridade baixa, média, uma data qualquer, cadastrar. Não aconteceu nada. Bora ver porque que não aconteceu. Eu já sei, eu criei o método, mas eu não estou chamando ele. Então, toda vez que eu chamar o meu createTask, eu vou colocar o elemento na lista e vou gerar meus cards, né? Bora atualizar aqui e tentar novamente. Teste. Então, prazo. Cadastrar. Opa, cadastrei um elemento. Teste 2. Cadastrei outro elemento. Está sem estilo, mas a gente já sabe que está funcionando. Beleza, então daqui de JavaScript é isso. Por hora é isso. A gente está percorrendo a nossa lista e gerando HTML para ela. Beleza? Bora dar uma estilizada nisso, né? A gente tem a classe card, dentro de card info, tem um B e um span. Beleza, então vamos aqui no nosso CSS agora. Vamos procurar a nossa classe column, né? Modal body header, container column, ok, container column. Vou também indentar isso aqui. E aí eu tenho o meu column head, agora a gente vai trabalhar com o nosso column ponto bar. Beleza, deixa o ponto bar aí vazio por enquanto. Eu vou copiar e colar isso aqui. Ponto bar, dentro do bar a gente tem o nosso card, né, que é a classe do nosso card que a gente criou ali no JavaScript. Dentro do card eu tenho a info. Beleza? O que o nosso body vai ter? Vamos olhar aqui para ele, né? Preciso dar um espaçamento aqui nas laterais, eu preciso colocar um espaçamento entre os elementos. É uma lista vertical de cima para baixo, então vamos lá. Vou começar dizendo que o meu body ele tem um display flex, certo? Display flex, e a direção dele, vou usar o flex direction column, ou seja, os elementos não vão assim na direção horizontal, eles vão na vertical, na direção de coluna, então de cima para baixo. Por isso que eu vou utilizar o flex direction column, vou colocar um gap de 20 pixels, o elemento, assim, espaço entre os elementos dessa minha div vai ser 20 pixels, e um padding também, um espaçamento das bordas para dentro de 20 pixels, né? Bora ver o que acontece aqui. Beleza, já dei um espaçamento. Vamos lá para o nosso card aqui, certo? Eu vou colocar um background também no nosso card. Background, botar aqui um quase branco. Vou botar um border radius também de 7 pixels, só para arredondar um pouquinho a borda. Vou dizer, vou botar um padding também aqui interno de 10 pixels. O que mais que eu posso colocar? Eu vou também dizer que ele é um display flex, da mesma forma, dizer que o flex direction dele é column também, as informações vão de cima para baixo dentro. Um gapzinho de 10 pixels entre as informações. E no meu info aqui eu vou colocar um font size de 14 pixels, color 33. No meu info também vou usar display flex. Flex direction também column. Porque as informações eu quero que fiquem realmente de cima para baixo da letra. Beleza, vou salvar aqui e bora ver como que fica, certo? Nova tarefa. Teste. Beleza, a gente já tem algumas informações ali. Funciona. Bora cadastrar mais um, né? Teste 2. Opa, temos outro cartão. Beleza, nosso cadastro está funcionando. O que a gente pode melhorar aqui? A gente está vendo que a nossa data está num formato internacional, né? Ano, mês e dia.
Eu vou indicar para vocês aqui essa biblioteca, essa libzinha aqui, Moment.js, certo? Você pode baixar aqui o arquivo deles, né, o moment.me.js, coloca lá no projeto, e aí eu já baixei ele, tá aqui na raiz aqui, moment.me.js, a gente vai só importar ele aqui, né, deixa eu chamar aqui script, crc.barra, a gente vai importar esse nosso moment aqui também, nosso HTML, antes do nosso arquivo de script. Por quê? Porque eu vou usar o moment aqui dentro, então ele já precisa estar importado. Beleza? Então, aqui no moment, o que a gente pode fazer? A gente pode formatar, a gente tem várias formas, a gente pode fazer várias coisas com o moment, mas eu vou usar ele especificamente agora para formatar a data, né? A gente pode pegar uma data de um formato e colocar de outro, certo? Então como que vai funcionar? Eu vou chamar aqui o moment no meu script, aqui onde tem task.deadline, certo? Eu vou colocar o moment aqui. Deixa eu criar uma variável aqui, vou criar uma constante, formatted date, né? Data formatada. E aí eu vou criar uma nova instância aqui do moment, e aí eu vou passar para ele como parâmetro a minha data, né, o meu task.deadline. Essa é a data não formatada. E eu vou chamar o método .format, né? A gente pode ver aqui na documentação deles. Depois vocês podem dar uma olhadinha aí na documentação, como que formata. Tem várias formas de formatar. E aí a gente consegue ver alguns caracteres, y, a gente vê que é o ano, ó, e aqui no caso é o mês. Então, para acelerar aqui, eu vou já criar a formatação dele aqui, vai ser DD maiúsculo, né, que é de dia, maiúsculo é de mês, e Y 4 vezes de ano, que é o ano, com 4 dígitos, certo? Então aqui eu vou chamar o meu formatted date, certo? Assim a gente vai ter a data formatada. Bora testar? Teste. Beleza, nosso prazo já está no formato que eu defini, né? Dia, mês e ano. E é isso. Hoje a gente cadastrou uma tarefa, a gente criou esse elemento na DOM e formatamos a data e... Beleza, ok, por hoje é só. E aí na próxima aula a gente vai ver como que a gente faz para editar essas informações. Caso a gente vai acrescentar um botão para clicar em editar, vai abrir o modal e a gente pode alterar essas informações e ao invés de criar um novo a gente atualiza um elemento. Beleza? Então é isso, valeu e até a próxima, galera.